Bem-vindos, bem-vindos no tom do Dr. Seuss, do Grinch, do mundo dos Ken, né, do mundo dos Who. Este não é um vídeo legal, não é não. Então, se você tem alguma ideia, alguma perspectiva, alguma ilusão a respeito de consciência, de ser humano, de Deus, talvez não seja interessante você assistir. Deixa pra lá, fecha o vídeo, vai pra outra coisa, né? Ficando, peço atenção, peço ponderação, para que a gente possa crescer, porque é sim um vídeo importante. Ao longo do tempo, o ser humano foi perdendo importância, né? Nós fomos adquirindo consciência, fomos adquirindo uma mente mais racional, mais de acordo com a realidade, fomos eliminando ideias, conceitos, mitos, ilusões e fomos crescendo, né? Fomos crescendo. São dores do crescimento. Fazer o quê? Então a gente perdeu, ao longo do tempo, algumas grandes ilusões. Nós não somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Porque se Deus encheu o universo com seres sempre a sua imagem e semelhança, vai ser uma monotonia imensa, né? Vai ser uma repetição de padrões imenso. Nós não somos os seres escolhidos por Deus, e muito menos o povo escolhido por Deus, né? Por que um Deus seria maior, mais forte do que o outro? E por que ele escolheria um povo, ou uma raça, ou um ser em detrimento de outros? Não somos. A Terra não é o centro do universo. O universo não gira ao redor da Terra, esse planetinha azul maravilhoso. O universo é imenso. James Webb, aí, o último telescópio que foi colocado em órbita, está trazendo informações fantásticas. O universo é imenso, palco de formas de vida as mais variadas, que nós não temos a menor ideia como são. São baseadas em carbono, em silício, em qualquer outro elemento e por aí vai. Temos muita coisa que o ser humano não sabe. O que nós estamos tomando consciência da nossa pequenez. Né? Nosso tamanho, nossa posição. Não somos apenas mais uma experiência, mais uma criação que recebeu aí uma certa liberdade e está se desenvolvendo. Né? E surge uma questão em alguns atendimentos que eu faço de pessoas que trazem esse assunto, que vêm buscar um pouco mais de ponderação esse assunto, uma perspectiva diferente, né? De que a nossa alma não é humana. Isso é interessante. É um raciocínio lógico, natural. Né? Por que a nossa alma seria humana? Por que a nossa mônada seria humana? Por que o nosso eu superior seria humano? Por que essa exclusividade? E olhando esse belo resumo, esse resumo aqui é um dos mais top of the top, né? Top of the mind, né? Das minhas ponderações a respeito de consciência e eu superior, coisas assim. O que a gente pode observar é que a personalidade, eu, você, é isso aqui, ó. Um corpo físico denso, um corpo energético, vital, chakras, nadis, meridianos, um corpo emocional e um corpo mental concreto, que é a parte de baixo do nosso corpo mental. O nosso corpo mental se divide em dois. A parte de baixo pertence à personalidade, a parte de cima pertence à individualidade. Né? Então, quando a gente vem a passar pelo processo da morte, a gente vai perder personalidade. Isso que nos diz humano se dissolve. Sobra um corpo mental superior, um corpo intuicional e finalmente a mônada. A mônada cria o que está abaixo dela, usa as estruturas que estão presentes no universo e experimenta, experiencia, cresce.
se diverte. Fantástica, lila, cósmica, né? Essa diversão cósmica. Legal. E nem tudo que a mônada cria é humano. Por que seria só humano? Né? Por que seria só humano? Não existem regras, não existem pessoas ou seres controlando isso, organizando isso. Não existem leis sobre isso. A mônada desfruta de uma liberdade imensa. Então ela pode criar uma vidinha na Terra, pode criar outra vidinha nas Pleiades, outra vidinha fora da Via Láctea, em outra qualquer constelação, outra galáxia. Usar o universo a seu bel prazer. Para a mônada não há limitação disso. Existe limitação para a nossa mente que não consegue captar coisas muito grandes, muito grandiosas. Mas para a mônada, à medida que ela também vai aprendendo, ela vai experimentando as mais diversas formas de vida, as mais diversas experiências, né? Os mais diversos corpos no universo inteiro. Então, nós podemos ter, me contrariando um pouquinho, mas não me contrariando também, nós podemos ter uma mônada que só experimentou o ser humano. Podemos. Passou por aqui, achou interessante, entrou uma vez, entrou duas, entrou três, se envolveu nesse samsara, se envolveu nesse vício que é ser humano, experiência material, experiência emocional, experiência mental, e ficou por aqui, se perdeu por aqui. Em algum momento ela vai se reagrupar, em algum momento ela vai sair dessa experiência humana, que é uma experiência fantástica, extremamente produtiva. E aí, sendo só humana, é possível, ela pode ter experiências em outras partes do universo, com outras formas de vida, agregando cada vez mais, aproveitando o universo. E ela pode ser também uma mônada que já tem vidas em outro lugar, já tem personalidades em outro lugar, já tem outras formas de vida que nós não temos nem ideia, né? Procuramos formas iguais à nossa no universo, né? Mundos iguais ao nosso. Existem outras possibilidades. Então a mônada desses seres criou lá e talvez passou aqui pela Terra, passou pelo planetinha azul, achou interessante e criou uma vidinha também. Então nós temos mônadas que têm as mais diversas experiências. E provavelmente teremos mônadas também, né? Eu superiores, consciências, com C maiúsculo, para diferenciar de consciência, lucidez, C minúsculo, que só teve vivências que não eram humanas e que não quer ter vivência humana. Ela passa, olha, não se agrada e vai adiante. Vai experimentar outra coisa. Não há regras, não há pessoas controlando, não há pessoas organizando, não há pessoas determinando isso. Né? O que você ouve, o que você escuta de organizações, de seres, de governadores da galáxias, de generais e comandantes e coisa e tal, são criações humanas. São ideias humanas, são burocracia humana. Burocracia humana, elevada à quinta potência, à 10ª potência, à 1000ª potência, para abarcar o universo. Então nós criamos um ser que dizemos que ele vai ser responsável por isso e que vai fazer acontecer. Alguma consciência até pode assumir esse papel. Pode ser Advorá. Não, eu sou esse ser. Eu sou esse ser. Né? Um Buda, um Jesus, alguma coisa assim, né? Um Deus qualquer. Shiva. Eu sou esse ser qualquer. E eu faço esse papel. E eu comando essas coisas todas. Mas se uma consciência, uma mônada chega e diz, não, o que tu está falando para mim não significa nada e eu faço diferente. E ela faz diferente. Porque não existe essa regra. Não existe algo que obrigue você a ser assim. Nós é que criamos essas obrigações, essas leis universais, né? É interessante que o ser humano cria leis universais. Nós conhecemos uma dica de nada do universo e criamos leis que valem para o universo como um todo. Nosso senso de grandiosidade, né? Nossa megalomania é imensa, né? É irresistível. Então,
Nós criamos isso e alguns seres assumem essas coisas, desempenham esses papéis, até que eles se dão conta que isso não significa nada e seguem a vida deles também. Então a gente tem que pensar que a nossa mônada, que o nosso eu superior, ele não é uma alma humana elevada também à enésima potência. Não é um Luiz aqui extremamente poderoso, capaz. Não. Primeiro porque, segundo isso aqui, o eu superior, a mônada, é uma coleção de personalidades. Né? São as encarnações que a gente fala. Né? Não só humanas, alienígenas, extraterrestres, de outros planetas, de outras galáxias, de outros, né? talvez até de outros universos. E isso é um choque para muitas pessoas. Isso é um puxada de tapete. Você fica sem chão. Algumas pessoas me relatam isso, né? Quando eu percebi isso pela primeira vez, para mim foi natural. Eu não tinha qualquer ilusão, qualquer necessidade de exclusividade. Mas muitas pessoas têm. Assim como no passado, nós tínhamos a ideia de exclusividade de que a Terra era o centro do universo. Que nós éramos o povo escolhido por Deus e criado à sua imagem e semelhança. Que a Terra era a única coisa que existia. E à medida que a nossa ciência foi progredindo, que a mente foi progredindo, e que tudo isso foi caindo por terra, talvez essa última fronteira seja interessante de se ponderar. Que a sua mônada tem outras experiências em outras partes do universo, em outros universos, diferentes totalmente da experiência humana, corpos, veículos, vestes diferentes da experiência humana, perspectivas diferentes da experiência humana. Por isso eu comento em outro vídeo que a nossa consciência, a nossa mônada é amoral, ela não é nem moral nem imoral, ela está além disso. Ela é atemporal, porque ela não está presa ao tempo. E ela é aética, para usar termos humanos. Ou seja, ela não é nem ética nem antiética. Ela está além disso. Exatamente por essa dimensão cósmica da mônada. De não estar restrita, de não estar limitada a uma determinada forma de vida, a uma determinada forma de experiência. Ela é muito ampla. Mas, como eu disse, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que ela seja totalmente alienígena e nunca queira ser humana. Pode ser que ela seja só humana. E eu acredito que a maioria deve ser uma mescla, né? Deve ter experiências em todos os lugares do universo, em todos os parques de diversões que existem pelo universo. A mônada deve estar experimentando uma coisa e outra. Se perdendo aqui, se recuperando ali, se unindo ali, experimentando, crescendo, experienciando. A mônada não é onisciente, onipotente, não. Ela não é Deus, ela não sabe tudo, não conhece tudo, não quer tudo, não. Ela tem as suas limitações, mas ela tem muita oportunidade de experimentar. E aí nós temos que observar conosco mesmos, né? Dentro da gente, autoconhecimento. O que isso significa? Que impacto tem isso? Porque muitos místicos, muitos gurus, muitos mestres falam que você vai crescer, evoluir e ficar cada vez melhor e cada vez mais poderoso e cada vez mais. E você, eu, né? O eu sou, vai ser algo próximo de Deus. Não vai. A sua personalidade em algum momento vai ser dissolvida. E talvez surja outra, talvez não. Talvez a sua mônada puxe você de volta. Não é que você seja destruído, apagado, eliminado. Não. Você vive na sua mônada, você é a sua mônada. Você faz parte dela. Não é como um dedo faz parte da minha mão. É algo muito mais íntegro, muito mais profundo. Cada personalidade que a mônada cria, volta para ela. Volta para ela. Vai ser acolhida. Não importa o quão ruim seja essa personalidade ou quão boa seja. São experiências. Porque a mônada está além de tudo isso. E aí surgem as confusões, né? Surgem as dificuldades. Porque algumas pessoas são muito apegadas a esse eu. São muito apegadas a essa personalidade.
se definem por isso e acham que isso vai crescer, vai aumentar, vai melhorar e vai ser cada vez mais poderoso. Isso é irracional. Isso é irracional. Não há necessidade, não há razão para ser assim, não há explicação para ser assim. Há preferências humanas, né? Há o ego humano querendo se embasar, querendo se assenhorar da realidade, querendo conquistar as coisas todas, querendo se perpetuar. Há esse ego. Embora alguns achem que morreu, acabou tudo, some, desaparece, a consciência se desfaz, nada mais existe. Tem alguns que têm essa ideia que também há uma certa perspectiva nela, né, de se voltar para a mônada como um apagar-se, né? Mas precisamos ponderar sobre isso, né, na medida em que a gente se observa, a gente se avalia e a gente começa a identificar esses nossos apegos, porque isso é um apego do eu, é um apego da personalidade. E sem soltar isso, você não solta um nó, um grande que tem na altura do chakra frontal, lá no Sushumna, não é no chakra, é no canal central. Aqui é o senso do eu. Isso aqui é um dos empecilhos para que a gente cresça mais, para que a gente se ilumine, para que a gente desperte plenamente. Enquanto houver o eu sou presente, forte, não há despertar suficiente, não há iluminação, porque a energia não passa daqui, só que tranca tudo, só vem até aqui. E essa pressão excessiva aqui força demais o cérebro e a gente tem possíveis problemas físicos no cérebro, né? À medida em que a nossa mente quer usar mais, entender mais, sem ceder nada, sem conceder nada, né? Então, observe as suas ilusões a respeito disso, faça suas ponderações, suas argumentações, né, suas linhas de raciocínio. As linhas humanas todas são insípidas, elas fenecem pela mera observação, né? Não há um Deus melhor que o outro, não há uma raça melhor que a outra, não há um povo melhor que o outro, e não há razão para o ser humano ser o único. Então, a gente precisa nos colocar em perspectiva. E essa não é uma visão que traga depressão, que possa trazer, né, desânimo. Eu acho que a gente identificar a nossa posição adequada nessa imensa diversão cósmica é necessário. Porque toda vez que a gente tenta ser mais do que a gente é, fazer mais do que a gente pode, a gente se machuca, a gente adoece, a gente se desgasta, a gente desperte. Quando você consegue ter uma perspectiva adequada da sua posição, da sua capacidade, do seu potencial, aí você consegue aproveitar esse potencial adequadamente, né? Quanto mais você entender da personalidade, quanto mais você entender dessa estrutura, melhor, mais produtiva é a sua experiência. Mais contato com a sua consciência você tem, menos preso à matéria e ao eu você estará. Você aproveita o corpo sem demonizar o corpo, você aproveita as emoções sem demonizar as emoções, e você aproveita o seu potencial mental sem demonizar o seu potencial mental. Essa visão para mim é fundamental. E é um problema para muitas pessoas. Porque as pessoas não querem ter limites. As pessoas não gostam de ter limitações e não gostam de se saber limitadas. Não sabem lidar com isso. Isso sim causa depressão. Isso sim é desânimo. Isso sim é destruidor. Porque aí você está batendo em alguma coisa que você não consegue alterar. O ser humano não consegue alterar essa estrutura. Ela é dada. Nós usamos ela da maneira como nós queremos, preferimos, gostamos ou não. Ela está aí.
Se a sua mônada quer aproveitar, ela aproveita. Se não quiser, ela não aproveita. Na hora que ela está aproveitando, é assim que funciona. Com uma margem muito ampla de aproveitamento, né? Seres que já passaram por muitas encarnações, né? Mônadas que já tiveram muitas vidinhas, desenvolvem um controle sobre essa estrutura imenso. Um controle imenso, que é o que as pessoas acham que a personalidade vai ter, né? Você vai desaparecer aqui, aparecer lá, você vai do passado para o futuro, você faz e acontece. A gente pensa que tudo isso é a mente que faz. Isso é uma sensibilidade que nós temos de que a mônada faz isso. A personalidade pode fazer também, junto com a mônada, não sozinha. Sozinha ela se perde. E quando você chega num ponto, né, de desaparecer aqui, aparecer lá no outro país, mudar no tempo, alterar as coisas todas, uma própria matéria, você está muito alinhado com essa consciência. Você está numa posição que você já praticamente está saindo da vida humana, né, desse ciclo de vidas humanas, em que você está realmente se iluminando. Está muito próximo. E aí essas coisas perdem a graça. Não há mais utilidade. Essa questão de desaparecer aqui, aparecer lá, de materializar ouro e pedras e coisas, é coisa humana. Necessidade humana de poder, de dinheiro, né? A consciência usa isso adequadamente. Na maioria das vezes nem usa, porque quando chega a esse ponto, já não há mais interesse. Certo, pessoal? Espero que o vídeo tenha sido interessante, que traga, que desperte ponderações interessantes. Seria útil, né? Gratidão.